Olá! Este vídeo contempla o trabalho de extensão interdisciplinar universitário realizado pelos alunos da Univale de Itajaí, Bruna, Caterine, Edna, Heloísa e Laís, a fim de levar à população o nosso aprendizado. O fundamento do vídeo de hoje é a saúde do idoso. E o artigo escolhido pelo nosso grupo foi a avaliação de um protocolo para reserva de sangue para cirurgias de fratura no quadril de idosos. O objetivo da pesquisa foi identificar os fatores preditivos da necessidade de transfusão durante e após a cirurgia para o tratamento de fratura do quadril em idosos e avaliar um protocolo para orientar a solicitação de reserva de sangue para a cirurgia. As fraturas de quadril em idosos é um tema de grande relevância. Esse tipo de fratura é bastante comum e apresenta um grande desafio, não só por estar associada a altas taxas de complicações e mortalidade, mas também pelo impacto que gera nos sistemas de saúde, tanto em termos de atendimento quanto de custos. Existem vários fatores que influenciam na recuperação desses pacientes, como o tempo, entre a internação, a cirurgia, o uso de anticoagulantes, o tipo de implante e o trabalho de equipes multidisciplinares também. Mas um ponto muito importante é o controle da anemia antes e depois da cirurgia, e com isso a necessidade ou não de transfusão de sangue. Transfusão é um recurso importante, mas envolve riscos com maior chance de infecção e aumento nos custos do tratamento. Além disso, não existe um consenso sobre quando exatamente ela deve ser indicada. Alguns protocolos são mais liberais e indicam transfusão com hemoglobina abaixo de 10 gramas por decilitro. Outros, mais restritivos, só indicam se o nível cair abaixo de 8 gramas por decilitro ou se o paciente apresentar sintomas. Estudos mostram que os protocolos restritivos são seguros e podem evitar transfusões desnecessárias. O estudo buscou identificar os principais fatores que indicam a necessidade de transfusão em cirurgias de fratura de quadril em idosos. Além disso, avaliar um protocolo que pode orientar melhor a solicitação de sangue nestes casos, tornando o processo mais seguro e eficiente. Este projeto do artigo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. O tipo de pesquisa utilizado foi corte retrospectiva, onde tem a finalidade de analisar dados de um grupo de pessoas no passado e fatores que podem estar associados com determinado resultado ou doença. A pesquisa foi realizada através da análise de prontuários eletrônicos de pacientes com mais de 60 anos, submetidos a cirurgias de fratura proximal do fêmur, entre 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, na Irmandade de Santa Casa de Londrina. Foram coletados e analisados dados como sexo, idade, hemoglobina, diagnóstico e tipo de cirurgia para verificar a relação com transfusão de sangue. Utilizaram-se dois índices, o IT, Índice de Transfusão, que mostra a média de sangue usada por cirurgia, e a razão CT, que avalia a eficiência dos pedidos de sangue. Esses dados foram comparados a um protocolo existente elaborado por Khan et al. Para checar sua aplicabilidade nos casos analisados. Estes dados obtidos foram inseridos no protocolo com base em níveis de hemoglobina e conclui o seguinte resultado. Quando níveis de hemoglobina acima de 11, não é necessário reservar bolsa de sangue, realizar apenas a tipagem. Quando o nível de hemoglobina entre 9 e 10,9 reserva uma unidade, 8 e 8,9 reserva 3 unidades, 7 e 7,9 reservam-se 4 unidades. Quando menor que 6,9 é necessário uma avaliação clínica. Foi usado um software SPSS para analisar os dados com 95% de confiança e significância de 5%. A normalidade foi verificada com o teste Shapiro-Wilk e a comparação entre os níveis de hemoglobina antes e depois da cirurgia foi feita com o teste T-pareado, considerando dois tipos de fraturas. Resultados: foram analisados 172 prontuários de pacientes com fratura de quadril, a maioria era do sexo feminino, com média de idade de 80 anos. Desses, 100 tinham fratura trocantérica e 72 fratura do colo de fêmur. Ao comparar os exames de sangue antes e depois da cirurgia, foi observada uma queda significativa dos níveis de hemoglobina,
Apesar disso, a diferença entre os dois tipos de fratura não foi estatisticamente relevante. A globina foi um pouco maior nas fraturas petrocantéricas. Quando olhamos para as transfusões de sangue, 35% dos pacientes com fratura petrocantérica e 27,8% com fratura de colo de fêmur precisaram ser transfundidos, mas essa diferença também não foi significativa entre as duas fraturas. A tabela 1 mostra um protocolo que orienta quantas bolsas de sangue reservar de acordo com o nível de hemoglobina do paciente. No estudo, 328 unidades foram reservadas, mas, se o protocolo fosse seguido, apenas 112 seriam necessárias, ou seja, houve um grande excesso de reserva de sangue, o que pode gerar desperdício de recurso do hospital. Outro ponto observado foi que, quanto mais alto o risco de anestésico do paciente, a classificação ASA, mais transfusões foram feitas, e quanto menor a hemoglobina antes da cirurgia, maior a chance de precisar de sangue. A análise mostrou que dois fatores, então, se destacam como previsores de transfusão: a classificação de risco anestésico, ASA, e os níveis de hemoglobina antes da cirurgia. Conforme a figura 2 e 3, quanto menor a hemoglobina, maior a chance de precisar de transfusão, e pacientes com ASA mais alto, ou seja, com maior risco cirúrgico, também receberam mais bolsas de sangue. Foi observado que muitos pacientes já chegaram ao hospital com anemia, o que pode estar relacionado à idade avançada e condições socioeconômicas. Além disso, o índice CT, que compara o número de bolsas reservadas com as realmente usadas, ficou em 2,9, indicando desperdício, pois se o protocolo proposto tivesse sido aplicado, esse índice cairia para 0,64, mostrando muito mais eficiência. Conclui-se, então, que a aplicação de um protocolo proposto para decidir entre a solicitação de reserva e apenas a tipagem para esses pacientes mostrou-se adequada para essas situações. Ou seja, reservar sangue apenas com base em critérios técnicos pode evitar desperdício, aliviar o banco de sangue e manter a segurança do paciente. Se o conteúdo foi útil para você, deixe seu like. Obrigada! Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários.